Boa noite, consegue me ouvir bem? Ah, que bom. Estava preparando minha colinha aqui. Hoje nós iremos dar continuidade a um estudo do Livro dos Espíritos. Na semana passada, o Orlando fez uma palestra sobre as questões anteriores do Livro dos Espíritos, onde nós estamos estudando um pouco sobre sentimentos dos espíritos desencarnados, então, questões da vida espiritual. 3D52, ele está na garagem do vizinho aqui do lado. Por acaso tem um carro com a placa um Fox com a placa OPF 3D52? Por acaso o carro está parado na vaga do vizinho? Se por acaso essa pessoa estiver aqui, pedimos por gentileza tirar o carro. Obrigado. Bom, continuando. Na palestra anterior, nós estudamos sobre essas questões do Livro dos Espíritos e na palestra de hoje iremos dar continuidade. Nós iremos estudar as questões 970 até a 973, que falam sobre os sofrimentos dos espíritos. Isso se aplica tanto a espíritos encarnados quanto desencarnados. Nós iremos estudar a natureza do sofrimento dos espíritos e também das alegrias que eles sentem. Então, vamos aprofundar um pouquinho sobre o tema. Aqui tem nossa pequena agenda com os tópicos. E vamos lá. Natureza dos sofrimentos e alegrias dos espíritos. Como os espíritos sofrem, encarnados ou desencarnados, e como que se dá esse sentimento, qual que é a natureza do sofrimento do espírito. Uma vez que a gente não está na matéria, o nosso sofrimento é diferente. Por exemplo, nós encarnados sentimos uma grande dor se a gente quebrasse a perna. Mas, se não tem corpo, não tem como ter uma perna quebrada. Então, a dor física já não é um tipo de sofrimento. Mas, existem outros tipos de dores, as espirituais ou psicológicas. A alegria que os espíritos sentem, ou o sofrimento que eles sentem, está altamente correlacionado ao grau de elevamento moral e espiritual desse espírito. Isso quer dizer que um espírito menos elevado tende a ter certos tipos de sofrimento diferentes de espíritos mais elevados. Um espírito, quando atinge a pureza espiritual, ele já não sente nenhum tipo de sofrimento. É um espírito que já conquistou a si mesmo completamente. Mas existem certos graus de sofrimento até a gente chegar nesse ponto. E quando nós desencarnamos, não necessariamente nós estamos isentos das nossas paixões. As nossas paixões são justamente, geralmente, as causas dos nossos sofrimentos psicológicos, mentais. E todos nós experienciamos esse tipo de sofrimento em um determinado grau. Então, para o espírito desencarnado, é um pouco diferente para nós encarnados. Para o espírito desencarnado, justamente por não termos a carne, o sofrimento e as paixões, os vícios, eles não são saciados de forma tão imediata. E quando nós desencarnamos, nós não necessariamente nos tornamos pessoas mais elevadas ou sofredores. Quando nós desencarnamos, nós continuamos sendo nós mesmos. Não tem muita diferença, mentalmente, espiritualmente falando, para um espírito estar encarnado e desencarnado. A diferença é, o espírito encarnado, ele tende a sofrer as tentações e as impressões da carne. A vida para ele é um pouco mais limitada. A gente fica mais limitado à perspectiva da carne, pelo que a gente consegue observar. Já no mundo espiritual, nós conseguimos perceber o mundo de uma forma diferente. Nós percebemos a vida numa perspectiva espiritual. E os espíritos desencarnados conseguem ter essa perspectiva da vida material e espiritual. E é por isso que eles conseguem aprender e tirar conclusões sobre a vida no geral de uma forma mais fácil. Afinal, o estado natural do espírito é estar desencarnado. A encarnação é justamente uma oportunidade de crescimento. Como nós dizemos muito nos jargões virtuais hoje, é uma simulação, por assim dizer. Então, para construir um estado mental de alegria, um estado mental onde o espírito, em vez de sofrer, ele tem mais prazer de estar vivo, é necessário o devido esforço dele, a dedicação para vencer a si mesmo, vencer os seus vícios e se desvincular das suas paixões.
Na oração de ontem, nosso amigo Marcos, ele falou que o espírito é muito semelhante a uma semente. Uma semente, ela tem um potencial latente, que naquela forma a gente não consegue ver. Tem árvores gigantescas que surgiram de uma pequena semente. E o espírito é como se fosse uma semente no seu estado mais primitivo. Ele contém todas as propriedades do seu Criador. Uma árvore enorme, capaz de dar frutos que consegue saciar a fome de todos, sombra para os viajantes cansados, o ar para todos os seres que vivem e respirarem. E nós somos a imagem e semelhança, mas no estado de embrião, só esperando acordar e vencer o solo, vencer as dificuldades para se elevar. É isso que acontece, é esse a nossa posição agora como espírito. Influência dos espíritos. Espíritos desencarnados são influenciados por espíritos desencarnados? Ou só nós encarnados que somos sujeitos à influência dos espíritos desencarnados? Então, espíritos desencarnados sofrem obsessão? Espíritos desencarnados têm guia espiritual? A resposta é sim, eles têm. Nosso guia espiritual, na verdade, deve conseguir falar a gente de uma forma muito mais fácil lá no mundo espiritual. Afinal de contas, ele fica mais visível para a gente. No mundo espiritual, não pulei não, ok. No mundo espiritual, o véu da carne já é retirado. Nós conseguimos ver as coisas de uma forma muito mais clara, muito mais objetiva e real. Então, os pensamentos, as intenções dos espíritos à nossa volta são quase que transparentes. O pensamento do espírito quase que se materializa em imagens. Espíritos muito elevados conseguem ler o pensamento de espíritos menos elevados. Espíritos muito elevados conseguem até esconder sua presença de espíritos que não conseguem os detectar. E é por isso que no umbral, nas regiões mais escuras, espirituais, os espíritos muito elevados conseguem fazer socorro de uma forma muito fácil, por causa que eles conseguem quase serem indetectáveis para aqueles que não têm um pensamento que consiga alcançá-los. Qualquer espírito sofredor que eleva seu pensamento, seja por uma prece, seja por um pedido de socorro, consegue imediatamente entrar em contato com espíritos que conseguem o ajudar. Isso vale para espíritos encarnados e desencarnados. Quando nós estamos passando por uma provação difícil, por um momento de dor, quando nós fazemos uma prece com todo o coração, com todo o espírito, nós conseguimos alcançar os nossos guias espirituais ou espíritos capazes de nos socorrerem naquele momento. Vemos, por exemplo, André Luiz, que passou vários anos no umbral e bastou uma oração sincera para conseguir o socorro que ele precisava. Espíritos desencarnados sofrem tentações? E eu coloquei uma tentação bem grande aqui. Pelo menos para mim, um bolo de chocolate é uma grande tentação. Sim. Só porque nós desencarnamos, não quer dizer que nós estamos livres das nossas paixões. Ou seja, mesmo se a gente desencarnar, a gente ainda é viciado em bolo de chocolate. Não quer dizer que quando nós desencarnamos, nós perdemos nossos vícios materiais ou os nossos vícios mentais. Eles continuam com a gente e a gente vai ter que aprender a conviver com eles e a superá-los. Afinal de contas, se a gente não está encarnado, a gente não vai ter língua e nem estômago para apreciar o bolo de chocolate, muito menos conseguir comer ele. Então a gente vai ficar só na vontade mesmo. Então é melhor tentar vencer a vontade aqui quando a gente está encarnado do que desencarnar e ficar com vontade, né? Mas os espíritos têm vícios de natureza diferente. O vício do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que todos nós temos em um determinado grau. A não ser que tenha um espírito puro aqui, ele não vai entender isso, mas nós entendemos isso muito bem. E superar essas dificuldades é parte da vida material e carnal dos espíritos. É um processo de aprendizado que nós temos que lidar constantemente. Então, as nossas paixões inferiores vão ser superadas à medida que nós avançamos espiritualmente. E falando em paixões e tentações,
No livro do André Luiz, Missionários da Luz, é um livro que eu particularmente gosto bastante, que traz perspectivas de como nós devemos ver a vida de uma forma diferente. É um ótimo livro. Quem ainda não leu, eu recomendo muito ler. Mesmo que não tenha lido as outras histórias do André Luiz, esse é um livro fenomenal. Em um dos capítulos, André Luiz está prestando socorro a um espírito desencarnado. E ele encontra duas entidades que ele havia encontrado no umbral, perturbando aquele espírito encarnado. Essas entidades zombam de André Luiz e seu companheiro que estavam tentando fazer o trabalho de socorro. E o André, muito movido pelo que ele sofreu no umbral e pelas suas experiências desagradáveis, pensou em retrucar as provocações. Mas seu amigo, eu não lembro o nome do amigo do André, ele impede que André os responda, por um motivo muito bom. Ele alerta para o André que um instante da atenção dele, mesmo uma palavra, um pensamento sequer, mal direcionado para querer retrucar, seria equivalente a séculos de avanço moral jogados no lixo. Uma única resposta, uma provocação pode causar isso? Sim, pode. Afinal de contas, os espíritos, eles se encontram espiritualmente nos lugares que está de acordo com o pensamento deles. Se André Luiz abaixasse seu pensamento, se ele se abaixasse ao nível das provocações, ele estaria suscetível aos ataques e às atitudes daqueles espíritos menos felizes. O que poderia significar todo o avanço e esforço do André Luiz para sair das regiões escuras poderia ter sido completamente desperdiçado em um segundo. Isso nos faz refletir, né? Se espíritos encarnados e desencarnados são praticamente os mesmos, só em situações da vida diferentes, o mesmo acontece com nós encarnados. Um momento de atenção a uma provocação ou uma tentação é uma oportunidade de crescimento. Mas se a gente desviar a atenção, se a gente abaixar nosso padrão espiritual, pode significar muito esforço nosso desperdiçado. Eu achei essa uma lição muito bacana do livro, uma das passagens do livro que eu mais gosto. Apesar de ser um parágrafo curto, eu achei uma lição fenomenal. E os livros do André Luiz são assim mesmo, né? Parágrafos curtos com lições para a vida toda. E uma coisa que eu descobri, que eu achei muito legal, gostaria de compartilhar, os livros do André Luiz, principalmente Missionários da Luz, eles são muito bem avaliados, fora do Brasil também. E lendo as críticas das pessoas do estrangeiro, espíritas do estrangeiro, eles falaram como o livro é transformador na questão de nos mostrar a perspectiva da vida em uma outra lente, na lente de um espírito que trabalha pelo bem, tentando ajudar encarnados e desencarnados a superarem suas próprias dificuldades. Sendo um livro muito bem avaliado nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Europa e vários outros lugares. Eu achei muito legal ver como o Espiritismo está ajudando as pessoas ao redor do mundo todo. Apesar dele ter muita força aqui no Brasil, as obras de Chico Xavier estão ajudando pessoas ao redor do mundo todo. E como funcionam as paixões dos espíritos? Sem a influência da matéria, como é que espíritos inferiores conseguem nos influenciar? Tá, eu não tenho estômago, nem boca, nem língua, nem dentes para comer bolo de chocolate. Então, por que eu me sentiria tentado a comer bolo de chocolate? Afinal de contas, eu nem consigo comer. Bom, os espíritos inferiores conseguem nos influenciar de uma forma diferente. Por saberem que nós não temos o meio material para consumir os nossos vícios, as nossas paixões, eles podem nos influenciar em coisas que não são materiais. Mas aí que está. Se eu desencarnar e ainda sou viciado em bolo de chocolate, não quer dizer que eu deixei de ser viciado em bolo de chocolate. Eu ainda fico com vontade. E aí está o sofrimento dos espíritos desencarnados. É você ter a vontade
de consumir aquilo ou aquele vício e não poder sanar. E aí se dá os processos obsessivos, onde espíritos encarnados usam espíritos encarnados para saciar essas paixões, esses meios. Bom, mas o espírito desencarnado vai ter todo o auxílio dos seus guias para conseguir superar. E ser apegado ou ter uma certa paixão não quer dizer que você vai sofrer ela por muito tempo. A gente vai sofrer o tempo necessário até nós aprendermos a superá-la. E é por isso que existem lugares nas colônias espirituais justamente feitos para nos ajudar a superar essas paixões. Às vezes espíritos desencarnam e têm saudade dos seus entes queridos. Tem esse certo apego, ainda estão muito vinculados a essas pessoas que eles tanto amaram na Terra. E têm dificuldade de seguir em frente. Esse pode ser um certo vício, uma dependência, um apego emocional. E falando também sobre questões morais, certos vícios nossos, como o orgulho e o egoísmo, já não são sanados com tanta facilidade também no mundo espiritual. Mesmo que encontrados em colônias espirituais, não quer dizer que nós tenhamos nosso ego massageado. André Luiz experienciou isso de uma forma muito interessante. Ele queria trabalhar como médico. Ele foi médico na Terra e queria justamente trabalhar como médico na colônia espiritual. Mas colocaram o André para ajudar pacientes limpando os fluidos mais densos que eles estavam emanando. E por conta disso, André pensou, eu fiz medicina na Terra, pesquisei um monte de coisa, posso fazer um trabalho mais pomposo aqui, né? E não foi o que eles deram para o André. O fato dele ter sido médico na Terra não queria dizer que ele ia ser médico na colônia espiritual. Esse ego que poderia ser massageado não é tão massageado assim. Para falar a verdade, as vaidades, os títulos nas colônias espirituais não valem de nada. O que vale mesmo é o coração. E qual seria o maior sofrimento para um espírito desencarnado? Os espíritos respondem nessa questão que o maior sofrimento que o espírito pode ter é de achar que seu sofrimento é eterno. De achar que aquele vício, aquela paixão, aquela dor vai durar para sempre. Isso não existe. Graças a Deus isso não existe. Todo sofrimento do espírito é passageiro. Passa. Não existe, como a gente fala, o fogo do inferno infinito, onde nós iremos sofrer para sempre. Isso é uma metalinguagem. Não existe sofrimento eterno. Não existe pena eterna. O que o espírito está fadado é ser feliz, é se tornar um espírito puro, é se tornar um com o Pai, é se tornar um junto com Cristo, a despertar o Cristo interior dele. Se existe uma coisa que todo espírito está fadado, é voltar para o seu Criador. Isso é estabelecido. O sofrimento aqui na Terra é justamente um instrumento da alegria de amanhã. Então, para nós desencarnarmos bem, nós precisamos viver bem cada dia, cada oportunidade. É assim que nós vamos aos poucos adquirindo a felicidade, a alegria de viver. Então, os sentimentos mais edificantes, as orações diárias, o obrigado, o sorriso, o bom dia, boa tarde, boa noite, são pequenas pedras que nós usamos para construir esse templo de Deus no nosso coração. São pedras
pedras, podem ser pequenas, mas todo dia, com todo esforço, algumas pedras podem virar uma verdadeira igreja, não é? Francisco de Assis passou por um processo muito parecido, na verdade, literal, de construir uma igreja, através de pedras que ele achava por Assis. Um grande sofrimento que o espírito pode viver, que Francisco mostrou em sua vida, vencendo suas paixões, é o apego material. A maior parte dos sofrimentos que nós experienciamos aqui na Terra é devido a nós estarmos apegados à matéria de alguma forma. Seja as pessoas, seja as nossas posses, seja a sentimentos, a hábitos, atitudes. E isso é como se fosse uma verdadeira armadura, uma verdadeira corrente que faz a gente atrasar o nosso progresso. Não impede a gente, mas é muito mais pesado ter que carregar algo tão pesado. E o apego é justamente esse objeto muito pesado que nós levamos no coração, que atrasa o nosso progresso. E Francisco mostrou que o desapego material consegue tornar a vida mais leve. Mas o que é ser desapegado? É não me importar com nada? Se eu perder alguma coisa, eu não estou nem aí? Se eu perder um parente, eu não estou nem aí? Se eu desencarnar, não estou nem aí? Ser desapegado é aquela pessoa relaxada, né? Aconteceu tal coisa ruim, não ligo. Aconteceu uma coisa boa, também não ligo. Não vou me apegar nem à alegria, nem à tristeza. Isso é ser desapegado? Não, eu acho que isso é mais ser relaxado demais, para falar a verdade. Ser desapegado é entender que a vida tem etapas. Tem momentos na vida, como o próprio Jesus disse, de ser feliz, momentos de chorar, momentos de dançar. Tudo na vida tem seu momento devido. Entender que a vida é feita de eventos temporários, que tudo na vida flui, que as pessoas não são as mesmas, que você não é o mesmo. Você não é o mesmo de ontem, as pessoas que você ama não são as mesmas de ontem. A vida, a terra, tudo não é igual. É tudo uma questão de movimento, tudo flui. Ser desapegado é aproveitar a vida do jeito que ela é. Aproveitar cada etapa, aproveitar os momentos com as pessoas que a gente ama, sabendo que elas vão partir, mas não impede a gente de amá-las. Ser desapegado não é experienciar alegria sabendo que pode vir uma tristeza. É experienciar a alegria naquele dia. Como os nossos guias espirituais aqui da Falange Unidos para o Bem falam, um dia de cada vez. Aproveitar esse dia. Aproveitar as pedras no caminho para ser feliz amanhã. E aproveitar as felicidades para sermos felizes. Se estamos fadados a ser felizes com o Pai, por que focar tanto na tristeza? As tristezas são inevitáveis para nos tornarmos felizes. E as alegrias que o Pai nos dá devem ser aproveitadas com o seu devido cuidado, com o seu devido zelo. Eu acho que é isso que Jesus mostra, que Francisco de replica. Em uma das passagens do Evangelho, no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, Simão Pedro questiona Jesus sobre a crucificação. Ele não acredita que o mestre que ele tanto ama vai sofrer um martírio daquela dimensão. E Jesus repreende o Pedro, falando que ele falava pelo espírito do mal. No livro Boa Nova, Humberto de Campos mostra o diálogo com Pedro e Jesus depois daquele evento. E Pedro fala: mestre, mas eu só estava preocupado contigo. Era só uma preocupação minha de discípulo sincero. Ele fala: Pedro, toma cuidado com os pensamentos e com as falas dele. Como André Luiz quase desviou sua atenção,
Pedro desviou o pensamento por uma observação menos feliz. Isso acabou arrastando a ele a ser um mensageiro de algo não tão bom para o mestre. O que o mestre repreendeu como uma advertência para o Pedro, que daria continuidade à obra. Tomar cuidado com seus pensamentos, como você age, como você fala, porque às vezes aquele instante pode nos elevar para a luz ou para as trevas. Jesus era firme com seus discípulos e não mentia para eles, porque sabia que eles enfrentariam dificuldades, mas saberiam que assim como ele venceu o mundo, todo aquele que segue ele e que quer vencer a si mesmo, também vence o mundo. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenha sido útil de alguma forma. Nosso canal do YouTube, né, através desse QR Code, tem as outras palestras dessa série de palestras que nós estamos fazendo sobre o Livro dos Espíritos. Então, se quiserem, podem escanear o QR Code. E, caso vocês queiram adquirir os livros desse estudo, foi o Livro dos Espíritos. Caso vocês não conheçam os livros da série André Luiz, ou o Livro dos Espíritos, em nossa biblioteca nós temos eles disponíveis para adquiri-los. E, comprando esses livros, vocês ajudam muito o Projeto Novo Céu, uma instituição onde acolhe várias pessoas com paralisia cerebral. E a contribuição de vocês com a compra dos livros, com as doações, ajudam muito. Então, queria agradecer a todas as pessoas que doam, todas as pessoas que compram os livros, porque sem a ajuda de vocês, nada seria possível. Muito obrigado, muita paz a todos e uma ótima reunião.